Olha, falamos tanto da cloroquina na época da pandemia, porque o Bolsonaro abusou desse horror, né? Parecia uma brincadeira, mas é uma brincadeira que matou, viu? O Jamil Chad trouxe essa manchete. Cloroquina matou 17 mil pessoas na primeira onda da Covid. Muita gente, todo mundo aqui ouviu falar de um parente, de um tio, daquele primo, daquela pessoa. Não, usa cloroquina, daí você não precisa nem se tratar. E com isso, muita gente não buscou tratamento e morreu quando não havia ainda vacina. Então, foi uma irresponsabilidade maluca. Isso foi uma onda que se criou no mundo inteiro. Essa pesquisa que mostra que 17 mil mortes diretamente vinculadas à cloroquina foi realizada pelas universidades de Lyon, na França, e Quebec, no Canadá. Os especialistas examinaram dados de hospitalização em 6 países com pacientes que tinham sido expostos ao remédio. O resultado foi um aumento do risco de morte, principalmente em razão de distúrbios do ritmo cardíaco. Então, tem uma comprovação agora de que esse abuso esse absurdo, né, de dizer usa cloroquina, e o presidente da República fez isso aqui no Brasil. É muito grave, né, Heloísa? É um absurdo, né, Rodrigo? E você vê que esse estudo, ele mostra que não é só o fato da pessoa tomar cloroquina e não procurar outro tratamento, é que o abuso da cloroquina em si provoca problemas cardíacos. Então, essas pessoas ficaram expostas a riscos cardíacos aos quais elas não deveriam ter sido expostas. E esse estudo, como os médicos mesmo disseram, é só uma pontinha do iceberg, porque eles pegaram os dados de hospitais de 6 países e concluíram que nesses 6 países, 17 mil pessoas morreram diretamente por causa da cloroquina. O que significa que em vários outros países muito mais gente deve ter morrido. Por exemplo, entre essas 17 mil, mais de 12 mil foram só nos Estados Unidos, onde, claro, você sabe, o Donald Trump ficou incentivando o uso da cloroquina, que o Bolsonaro repetiu essa baboseira aqui no Brasil. Agora, eles não estudaram o Brasil, Índia, onde também se usou muita cloroquina, né? Em países de populações grandes e onde o incentivo também existiu para usar esse remédio que não adiantava nada. Então, se eles pegarem esses dados também, esse número vai ser muito maior. Eles estudaram Estados Unidos, Espanha, Itália, França, Turquia e Bélgica. Só porque só existia dado disponível nos hospitais desses países. Eles não tinham outros. Agora, vamos lembrar que já em 2020, ali por volta de junho, já existiam estudos mostrando que a cloroquina não resolvia nada. E ainda assim, em agosto, o Bolsonaro deu aquela famosa declaração dizendo: eu sou a prova viva de que a cloroquina funciona, porque eu tomei, estou aqui, estou bem. Né? Então, ele já tinha estudos científicos mostrando que não resolvia nada e continuou insistindo. A Organização Mundial da Saúde já dizia que estava pesquisando e que não tinha encontrado nenhum benefício, e ele continuou insistindo. Então, Rodrigo, ele não é só responsável e mentor intelectual, incentivador de uma tentativa de golpe de Estado. Ele é responsável direto por muitas mortes durante a Covid. E eu me lembro do primeiro ano do ICL, quando a Cristina Serra sempre falava isso, ele tem que ser, a Eliane Brum também, a jornalista Eliane Brum, insiste muito com isso, ele tem que ser julgado e condenado por genocídio, por ter incentivado e promovido a morte de várias pessoas, um número muito maior do que o necessário pela Covid aqui no Brasil. Olha, Heloísa, e para completar isso, acabei de ver aqui, notícia que saiu agora, às 5h30 da tarde, Gilmar Mendes, agora há pouco falei dele num outro assunto, mas volta, agora uma nova manchete. Gilmar Mendes pediu à Procuradoria-Geral da República que avalie se Bolsonaro foi omisso na pandemia. Notícia de hoje, tá? Apesar da decisão do Gilmar ter ocorrido alguns dias atrás, do Gilmar que, assim, que intimidade, né, com o ministro Gilmar Mendes. A decisão foi de alguns dias atrás, mas foi divulgada só hoje. Então, ele pede que a Procuradoria avalie especificamente a omissão do Bolsonaro na pandemia. Então, nesse caso da cloroquina, não é nem omissão, né? É isso que eu ia Ele foi falar, ativo, Rodrigo. né? Eu ia acrescentar, o ministro, tem mais, não tem só omissão, não. Tem ação concreta e direta que levou muita gente à morte. Eu queria só dar uma lida nessa matéria para o povo entender do que se trata, porque você lembra que o Aras aliviava para o Bolsonaro durante o mandato, claro, né,
em que o Aras esteve na Procuradoria-Geral da República. O ministro Gilmar Mendes determinou que o novo procurador-geral, o Paulo Gonet, avalie eventuais omissões do ex-presidente Jair Bolsonaro na pandemia da Covid-19 e se manifeste sobre uma eventual investigação do ex-chefe do Executivo, porque está muito atrasado. Como o Aras segurou e disse, não, o Bolsonaro não tem responsabilidade, não andou a investigação específica sobre as omissões ou os absurdos que ele cometeu na pandemia, apesar de haver o relatório da CPI da Covid, que a gente acompanhou também. Então, a gente tem duas CPIs que oferecem farto material sobre as omissões e ações absurdas do Bolsonaro. A CPI da Covid, inclusive casos de corrupção, envolvendo compra de vacina, etc. E a CPI do próprio 8 de janeiro. As duas, né? Tem relatórios e tem informação. Então, o Gilmar Mendes diz, ele assinou no dia 19 de dezembro, foi ainda no ano passado, Heloísa, mas só saiu agora. Ele sinaliza que ele está invalidando um parecer anterior do PGR da época do Augusto Aras e pede uma apuração por parte do novo PGR, o Paulo Gonet, em relação à pandemia. Isso tudo é muito interessante, né, Rodrigo? Porque a gente sabe que o Gilmar e o Alexandre de Moraes foram muito favoráveis à indicação do Gonet para a PGR, né? Então, isso indica que existe, muito provavelmente, um entendimento de que era preciso botar para funcionar esses inquéritos, que era preciso botar para funcionar essas investigações, né? Porque a indicação dele é muito clara, ele é um legalista, então muita gente acredita que várias investigações vão andar sim, inclusive as investigações das responsabilidades do 8 de janeiro. Agora, só para completar essa história da Covid, o Bolsonaro fez 23 discursos promovendo a cloroquina, Rodrigo. 23, entendeu? Então ele tem responsabilidade e muita não é só omissão.